nosso encontro, agora com a Casa Yatano, falando dos figurinos que ela cria e sobre o figurino no Japão. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo. Eu estou muito grata pelo convite da Escola de Teatro e ao professor Cerrone por me dar a oportunidade para ter tido esse workshop e para participar desse seminário. Na verdade, eu não falo nada de português. E embora eu quisesse, de acordo com o que está acontecendo hoje à tarde, o tema de hoje deve ser figurino, design de figurinos e a utilização e a formação do figurinista teatral no Japão. Eu posso falar um pouquinho a respeito do design de figurinos e da formação de figurinistas no Japão. Na verdade, nenhum deles teve um curso universitário de design de figurinos. A maior parte dos figurinos vem da cenografia, e a cenografia inclui o design do espaço, da iluminação e da música. E a nossa organização internacional, Boystop, é muito importante. Organização Internacional de Cenógrafos e Técnicos de Cenografias e Adereços, incluindo tudo. Porque, sobretudo, a cenografia está sob o mesmo guarda-chuva do grupo de figurinistas e de adereços e de iluminadores. No Japão, usualmente, vocês poderiam saber como é que a gente vira figurinista. Na verdade, o figurinista, quando era jovem, era uma espécie de aprendiz para aprender com algum bom figurinista, bem talentoso ou menos talentoso, que aceita aprendizes, e para trabalhar em conjunto com ele. E, em geral, não são bem pagos. Depois se torna, digamos, aprendiz oficial e mestre. Se o mestre tem uma boa produção, o mais jovem quer aprender e utilizar os seus conhecimentos, trabalha numa espécie de rede, e depois, gradualmente, ela ou ele acaba entrando em grupos de teatro jovens para desenhar ou fazer, porque, em geral, os pequenos grupos de teatro não têm dinheiro suficiente, orçamento suficiente para poder contratar terceiros, eles querem poupar dinheiro, fazendo os próprios roupas. Então, o designer fica bastante chateado com o pouco dinheiro que recebe e encontra formas para criar os materiais próprios. Então, portanto, é mais um aprendizado do que um treinamento propriamente dito. E, passado um certo tempo, o figurinista trabalha sozinho. Esse é o processo dos design. Eu me pergunto por que não há cursos de figurinista na universidade. Mas encontrei que, sobretudo no Japão, sobretudo nas grandes cidades, existe uma excelente e grande escola de, digamos, de figurinos. A roupa você pode usar quando quiser. Aliás, são escolas de moda. Você pode comprar a roupa, esse costume. Você pode encontrar no comércio, mas se não, precisa ser criada se não existir. E frequentemente o figurino tem algum significado especial. Portanto, como é que se ensina uma escola de modas? Mas a maior parte deles são escolas profissionais. O que elas oferecem na escola de modas frequentemente começam
na fase de criação de roupa simples, para depois chegar a coisas mais sofisticadas. Depois eles podem chegar a um produtor, a um diretor, a um cenógrafo, para saber se poderiam cooperar para comprar com esse grupo teatral. Esse é o caminho para se tornar figurinista no Japão. Também eu acho que gente que estudou cenografia incluiu figurinista e, digamos, a fabricação de costumes. Muitos jovens no Japão querem estudar hoje, ou ter pelo menos um estágio de coisas relacionadas com a fabricação de costumes, de roupas, porque quem trabalha com costumes, em geral, é considerado uma coisa secundária. Frequentemente o costume inclina apenas a roupa, mas também o acabamento do cabelo, a maquiagem, etc. Hoje em dia, as condições econômicas no Japão ficaram bastante complicadas, de forma que, de repente, as criações teatrais sofrem com isso. Acabam fazendo com que muitas pessoas, com que poucas pessoas façam as mais diferentes funções. Então, se você conseguir entrar no grupo teatral, pode conseguir outros trabalhos. Hoje em dia, por exemplo, um chapéu. O chapéu pode ser utilizado no palco, pode ser utilizado fora do Japão. Mas fazem parte de objetos de decoração da roupagem, que pode ser um chale ou brincos, sapatos, por exemplo. Vocês têm que escolher o sapato para que eles possam ser utilizados eventualmente fora do teatro. Muitas companhias independentes pedem alugar ou fazer sapatos já existentes. É uma coisa interessante desenhar sapatos, calçados, que possam ser utilizados em várias oportunidades. Mas, em geral, são chamados, digamos, calçados oficiais, não são calçados utilizados normalmente no palco. Ou seja, você tem que encontrar uma espécie de posição sanduíche. E você vai poder encontrar, dentro desse desenvolvimento, alguns diamantes perdidos. Esse é um tipo de formação que se concentra em como se transformar num figurinista, num designer de costumes. Eu gostaria de mostrar alguma coisa, porque para mim é um excelente momento chegar no Brasil, porque as pessoas estão entusiasmadas, mesmo que eu não fale português. Eu já senti uma grande diferença, é que os encontros entre as diferentes culturas existem aqui. E eu gostaria de poder mostrar isso aos meus estudantes. Aqui houve algumas performances tradicionais maravilhosas no teatro. Eu gostaria de mostrar alguma coisa disso. Eu gostaria de mostrar Kabuki. O Kabuki é o teatro dos cidadãos, do povo. Começou no metade do século XVIII, em Osaka, na cidade de Osaka. E depois chegou até Tóquio, que é atualmente a capital do Japão. Estilos sutilmente diferentes. Vocês vão ver as diferenças. Então, Osaka e Tóquio. Mas Osaka, originalmente, chegaram a nível de Shakespeare, são praticamente do mesmo período. No tempo do Shakespeare é que nasceu o Kabuki. E o Tamako sempre escreveu as suas peças para o público em geral. E também para teatro de bonecos, que eu também vou querer mostrar-lhes.
just before Kabuki Citizen Theater started. Esse foi o momento que nasceu o Teatro Kabuki dedicado aos cidadãos em geral. Poderia-se dizer, sumarizando, o pessoal dizia Harudaya, até eles subiram nos escalões da sociedade e ficaram mais interessados em outro tipo de performances no teatro, porque tinham imagens prefabricadas sobre o palco, que é um palco muito simples, muito singelo. Isso também poderia mostrar para vocês. Acho que agora vou lhes mostrar intérpretes de Kabuki que poderiam ser hoje, digamos, uma espécie de mercadoria internacional, um tesouro internacional de interpretação. Hoje em dia, Nakamura Kikemon, alguém que está bem além dos 60 anos, e essa pessoa será um dos intérpretes que eu vou mostrar. O teatro No é mais complicado, mas é uma espécie de comédia. É um jogo de tipo de comédia, isso é o Tougan. E depois houve Bundanko. E também algumas outras formas de teatro japonês. Mais tarde, vamos tomar, porque eu prefiro me concentrar no design dos costumes, na interpretação, na performance em si. O que significa no teatro tradicional? Porque hoje em dia, o nosso teatro no Japão tem uma mistura muito grande, como pode acontecer em qualquer outra metrópole do mundo, como Londres ou Nova York. A maior parte dos teatros hoje em dia, no que se refere ao orçamento, depende da companhia de teatro, dos atores, dos diretores, da fama que eles têm, do prestígio. Também a cenografia, o design do palco e o design do intérprete também faz parte dessa planificação como um todo. Eu acho que o nosso teatro tradicional japonês, surpreendentemente, mantém roupagens muito caras, que leva às vezes meses para fazer, mas 2 vezes por dia eles usam essas roupas nas apresentações e tudo tem que estar à disposição. Ou seja, montar esse tipo de peças é uma coisa muito cara. Mas o que eu vou lhes mostrar agora é bastante interessante. É um DVD. Com o som. O Kabuki tem um som especial, uma música tradicional japonesa especial, específica do Kabuki. Isto normalmente é uma cortina atrás da qual existe uma montagem temporária. Isto, Nakamura Kitemo, é nacionalmente conhecido. Essa história fala de uma personagem maravilhosa que rouba muitas. Ele fornece e dá dos ricos para os pobres. Ele subiu uma montanha muito famosa e agora está dizendo que bela panorama que eu vejo a partir dessa montanha.
I think you recognize the makeup. Eu acho que Put on vocês the estão makeup on the vendo face. a Usually maquiagem. in the kabuki is just a bit. Colocar essa maquiagem do kabuki é bastante complicado. Por quê? Porque naturalmente no século XVIII nós não tínhamos muitos dos meios que existem hoje. Muitas das apresentações eram bem mais complicadas. O público queria ver o rosto. Não havia binóculos, naturalmente, naquela época. Por isso, a maquiagem era muito mais importante, mais espetacular do que qualquer outra maquiagem. They saw the police. Uma espécie de They followed up the boss of the robbery. discussão a respeito do que fazer com o resultado do roubo, divisão do botim. Então vocês veem que o cenário muda do topo do edifício ao térreo. Esse é um caso muito típico de Habutikara, simbólico. Isso realmente é a parte dança do Kabuki. São produções muito longas, duram até 4 horas ou mais. É uma peça, mas dentro da peça existe uma performance de dança.
So Estes duas personagens são os leões. Um é o pai e outro é o filho. O pai vai ensinar o filho que é o significado desse tipo de dança. É uma aula. Depois do começo, a cena mudou. O jovem leão está ficando adulto. E por isso ele tem essa peruca tão longa, bem longa. Essa maquiagem também é muito enfatiza os komadori, ou seja, a maquiagem dos lábios e das sobrancelhas. Isto é uma história dos dois leões, pai e filho. Isto é uma celebração da dança. Este é o Onagata, porque o Kabuki também é sempre apresentado por homens. Nunca haverá mulheres no palco, ou seja, isto é um jovem Onata é a personagem, é uma boneca feminina, mas o ator é masculino. Isso é uma chuva de flores.
What called in English? I don't know Como é? that, but Não the sei como part, dizer isso em inglês. is like a swan, but Like actually not swan. é como se fosse um cisne, se eu entendi corretamente. So now it's Agora, just kabuki performance and dancing. vamos ver performance e dança. Bundaku is puppet. Agora vamos a bundaku, na verdade um boneco. So, as you recognize, the Japanese Vocês podem traditional reconhecer theater is very much wide. Aqui o palco é muito mais largo e não é muito alto, Because porque the auditorium is a lot of people, and then during the performance, sometimes durante eating and a drinking performance o used pessoal to be. come, bebe, Nowadays prohibited. pelo menos no passado era assim, mas está preparado para isso. So usually the Então, puppeteer usualmente, is o bonequeiro invisible part. é praticamente invisível. The Excepcionalmente, bundaku puppeteer o bonequeiro is the bundaku one person é uma pessoa black, que não está black cat. escondido. And this person is a E national essa treasure, pessoa very famous. Tamao Nakamura. Tamao Nakamura, famoso. About 2 years ago. Ele morreu faz uns 2 anos. Ele era maravilhoso, um dos melhores bonequeiros do Japão.
scared Eu himself. acho que ele só fala por si próprio, o famoso Hanakiri. Then next one is no. Agora vamos para o teatro No. This is National No Theater in Tokyo. É o Teatro Nacional No em Tóquio. So this is a no stage. I think with Este é palco auditorium. antigo Maybe em you formato de recognize it's auditório. a different form of the auditorium. Tem diferentes formas de auditório. So we say Nós this dizemos left-hand side things called hashigatari. Hashigatari, Stage, main stage. ou seja, em direção ao palco principal. Then already like this monitor. Even nowadays, even the Existem Japanese monitores, porque hoje em dia até os japoneses não entendem o script da peça, então temos esses monitores com o texto da peça em japonês. So no theater, and on the stage, Tanto every o teatro no musician palco, and singers on the stage. todos os But Kabuki músicos e and cantores no Bunraku palco, always também no bundaku, side the stage, just sempre behind, ficam no palco, pouco atrás, just sort of that we say the bamboo. como dizer, os bambus brand. e os instrumentos feitos de bambu, tudo à vista. And no always E o no, performers wearing os the atores mask. de no sempre usam máscaras.
Eu mostrei a situação atual no Japão, as formas tradicionais das apresentações teatrais. Se você reconhece cada uma das formas de performances, já a partir do formato do palco no teatro, nós temos muitos diferentes tipos de tamanhos de teatros para kabuki, e agora temos construções mais recentes, outros são mais antigos. Tinha um que tinha 50 anos, estava ok, mas depois do terremoto ficou bastante danificado e a recuperação foi muito complicada, então houve inovações. E agora estamos utilizando outros materiais de tal forma. Outros teatros de kabuki e de no e de bundaku, de teatro de bonecos. No teatro de bonecos, leva muito tempo até você virar bonequeiro do bundaku. Porque são 3 a 4 pessoas que são necessárias para fazer um movimento com o boneco. Apenas tocando o pé, leva 10 anos para aprender. E depois começaram a se movimentar na sala. É um trabalho e um exercício constante durante 10 anos, até, por exemplo, só para mexer com a perna do boneco. A mesma coisa vale para o movimento das mãos e dos braços. São mais 10 anos. E o último estágio é a cabeça, mais 10 anos. Então, vocês veem que o Grupo Nacional de Bonequeiros ficam trabalhando até os 80 anos de idade ou mais. Acabou falecendo nos 90 e poucos, faz alguns anos. Mas chegou muito velho, porque eles exercitam com isso seus próprios corpos. O meu boneco tem mais ou menos o meu tamanho. É muito lindo. São bastante pesados. Ou seja, todos os dias durante os exercícios, tem que fazer todos esses movimentos. E tem que se exercitar para conseguir fazer esses movimentos, o que leva muito tempo e muito esforço. Eu acho que os atores de no ou dos de kabuki, posso dizer que são diferentes formas de esforço, mas sempre em assunto de família, quer dizer, famílias inteiras. É uma coisa que vai de pai para o filho, etc, etc. Você falou que tem uma decadência de profissional na área de construção de sapato. Aí eu gostaria de saber se essa decadência é porque tinha profissional e se perdeu com o tempo, e também já levando para as outras áreas de cenotecnia, de adereço, como que está isso lá no Japão. E a outra questão é em relação ao descarte. Eu, investigando algumas coisas sobre o Japão, sei que vocês utilizam muito o material descartável, tanto pelas indústrias, quanto pela população em geral. E aí eu queria saber como que é o descarte das coisas cênicas mesmo, que é utilizado no espaço cênico. Um sapateiro que trabalha para teatro no Japão, não os sapatos para dança. Eles mantiveram a oficina aberta. Existe ainda uma certa produção que tem que contratar, porque tem muitos anos que durante muitos anos eles pararam. Mas hoje em dia os produtos são muito caros, é muito difícil comprá-los. Mas os sapatos que hoje se vendem nas lojas são demasiado modernos, não servem para teatro. Então, o fazer e os fazedores, os fabricantes dos sapatos, são cada vez menos.
É um problema muito grande, realmente. Até os materiais também. Se você quer desenhar as maravilhosas roupas para teatro, é muito difícil encontrar matérias-primas, matéria-prima boa para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vou às lojas do interior e encontro material importado, tecidos importados maravilhosos. É bom, mas é difícil de achar. Hoje em dia, porque as pessoas desenvolveram uma paixão para usar isso, não são um ou dois. Em geral, a maior parte das coisas que se compram já estão prontas, ready-made. Praticamente existe um movimento social consumindo. Que tipo de coisas estão consumindo? Há muitas matérias-primas maravilhosas que não existem mais. Porque o assunto é que no teatro há uma distância entre o público e o espetáculo cada vez maior no Japão. Para uma peça no bundaku é difícil fazer roupas novas. Porque a seda está difícil de conseguir. Não há dinheiro que possa comprar a seda de boa qualidade, mas outros teatros modernos nunca usaram esse tipo de roupagem. Então nós temos que imitar. O ideal seria usar seda, mas frequentemente usa-se rayon ou nylon, ou seja lá o que for, mas não é a mesma coisa. Essa seria a minha resposta que você perguntou ou não? Então, eu acho que se você concentra a sua mentalidade sobre a antiguidade de alguns materiais, isso está sendo descartado cada vez mais. Ou seja, a gente tem que usar o próprio cérebro para criar, para experimentar, porque o mais importante é a essência. Se você acha que você tem uma boa essência, isso vai ser transmitido ao público. Mesmo mostrando o papel. A gente diz, nossa, parece seda, mas não é, é papel. A mágica do teatro consiste nisso, não é verdade? Há mais alguma pergunta? Olá, eu queria te perguntar sobre... eu acho assim, a roupa japonesa escultural, né? E tem alguns estilistas, na verdade, que trabalham, por exemplo, Semiaki, Yamamoto, né? Que a roupa deles é uma escultura. Você acha que tem influência dessa tradição, dessa veste do samurai, do kimono, dessa roupa japonesa? E quando eu vejo hoje os jovens misturando tudo, né, fazendo uma salada de verdade na roupa, e indo para a rua e se sentindo lindos com aquilo, né? Eu também vejo um pouco, acho, um resgate dessa roupa tradicional nesses jovens que a gente olha e acha uma maluquice, né, a roupa deles, mas é diferente. Eles estão revolucionando, digamos assim, essa tradição japonesa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa... Na verdade, o Miyake é arquiteto, eu não sei se o Yamamoto também é, mas a maioria deles vieram de uma tradição assim, artística. Na verdade, existe uma universidade Bunka muito importante no setor de modas. Existem docentes que são maravilhosos e tem estudos maravilhosos sobre moda na Europa, América, África e também no Japão. Devido a isso, a essa escola específica, acho que eles começaram, quando começaram, também Miyake, Issei Miyake, começou a atualizar modas em voga. Hoje ele procura por materiais e depois ele reencontrou o kimono.
Quando nós viajamos, é uma roupa praticamente bidimensional. É boa para viajar, por acaso. O kimono é muito mais complicado. É fácil de carregar, fácil de vestir. É realmente difícil, por exemplo, para viagens. É algo que tem tendência, especialmente isso aí, está talvez parte de um design sofisticado. Não. Acho que há outros mais jovens, não, perdão, os mais velhos podem acompanhar. Mas são modas bidimensionais e muito bordado em appliqué. Isso também vem da roupa kabuki. Mais jovens acompanham a nossa história através da moda e de determinadas tendências. E uma forma muito, eles fazem de uma forma muito inteligente. Acho que a corrente da história da moda traz fases muito diferentes dos costumes usados no teatro. Nunca diga que isso é uma roupa que é trendy, que é da tendência. A gente tem que ser sincero com o que a gente bota no corpo quando sai à rua. Seja lá o que isso significar, no teatro quem decide isso é o diretor. Há uma grande diferença entre a roupa do teatro e a roupa da moda. Claro, as pessoas jovens hoje em dia gostam de usar roupa de estilista, mas o seu background para fazer moda maravilhosa significa que não significa atualmente que ele faça costumes maravilhosos. Digamos que é como se estivessem rodeados por altas muralhas. Eles deveriam se dedicar mais ao estudo do que já ocorreu. Bom, seria isso. Com isso chegamos ao fim. Muito obrigada.